Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de segunda-feira, 22 de junho. E para você que está acompanhando o nosso programa, precisa sair de casa, mas não quer perder a nossa programação, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação da palma da tua mão. Vale a gente lembrar que nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web. Acesse lá www.gazetaweb.com e além de você poder acompanhar toda a nossa programação ao vivo, vai também poder ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E nós também estamos marcando presença lá nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, também no Facebook, acompanha o nosso canal no YouTube. Lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também. E a gente inicia amanhã sempre lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apivida, aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica e que cabe muito bem no teu bolso. Então, pensou em plano de saúde, pensou em Apivida, nesse a gente confia. E a gente agora vai dar uma passada lá na Gazeta Digital para a gente conferir quais foram os destaques desse fim de semana na Gazeta Digital. Vamos abrindo então o jornal aqui para você, www.gazetadealagoas.com, e a gente confere aqui os principais destaques do final de semana. Flexibilização indefinida, setores produtivos investem em medidas e pressionam o governo. Pescadores mantêm rotina na pandemia, sem acesso, inclusive, a seguro-defesa ou auxílio emergencial durante isolamento social. Categoria se arrisca na atividade em grupo para ir buscar em alto mar sua única fonte de sustento. Perda de 25% do Fundeb ameaça salário dos servidores. Covid e gastos geram atrito entre Ministério Público de Contas e prefeituras. E a gente tem aqui muitos outros destaques aqui na Gazeta Digital, é só você acessar www.gazetadealagoas e você vai acompanhando aí a Gazeta Digital e ficando informado sobre tudo aí, sobre os principais destaques para o final de semana, e ao longo da semana você vai sempre se atualizando também aqui através desse jornal, tá bom? E a gente vai iniciar a nossa manhã chamando já Viderlan Araújo, que está ao vivo aqui pelas ruas da nossa capital, mostrando como é que está a situação, como é que está o movimento, o fluxo de veículos aqui nas nossas ruas. Bom dia para você, Viderlan. Bom dia também ao nosso repórter cinematográfico, Chico Nogueira. Bom dia para você, minha querida Polane Santos. Ótimo dia para os telespectadores da TV Mar, mais precisamente para os telespectadores do programa TV Mar News. Olha, é uma satisfação mais uma vez começar a semana falando de um dos pontos de maior fluxo de veículos da nossa capital. Nós estamos na Avenida Fernandes Lima, em que o fluxo de veículos nessa segunda-feira acaba sendo bastante intenso, como naturalmente nós já temos noticiado. É o momento em que a semana está começando, que as pessoas vivem mais uma semana de decreto estadual, mas que naturalmente os veículos eles acabam circulando porque as pessoas não deixaram de fazer suas atividades. Aqui os estudantes, pessoas indo para resolver as suas pendências e situações particulares nesta manhã de segunda-feira. E naturalmente, neste trecho que o Chico Nogueira está mostrando na manhã de segunda-feira, é um trecho também de intenso fluxo de veículos, porque o processo acaba sendo o seguinte: os veículos que vêm com sentido a Avenida Durval de Góes Monteiro, ou seja, sentido aeroporto, que vem do centro de Maceió. E da parte alta para a capital alagoana, que é esse ponto que o Chico Nogueira está mostrando, também tem muitos veículos descendo para a região central, já que o comércio abre as portas. Aliás, parcialmente, algumas lojas têm funcionado no centro da capital alagoana através dos serviços oferecidos para a população a partir de 8h30 da manhã, com horário especial, às 9h, algumas lojas também funcionando com o serviço de pegue leve e também alguns serviços quando se trata de trabalho também com alimentos de delivery. Detalhe também que é muito importante, Polane Santos, agora há pouco, quando nós chegávamos aqui ao local, tínhamos fiscais da SMTT, 2 viaturas ordenando o trânsito. Mas diante do processo de disciplinamento mesmo dos veículos e dos condutores, o trânsito está fluindo normalmente. Existe uma faixa aqui de pedestre neste cruzamento que acaba sendo extremamente essencial. Já tivemos óbito, inclusive, neste local onde nós estamos nesse exato momento. Lembro de um garotinho que morreu aqui há alguns anos
né, por causa de uma situação que o motorista acabou provocando esse acidente. Então a SMTT sempre está marcando presença aqui nesse local. Agora há pouco tínhamos 2 viaturas e esse trabalho de deslocamento da SMTT acaba também se estendendo não só pela Avenida Fernandes Lima, mas também pela Durval de Góes Monteiro, para poder dar uma organizada no trânsito que está fluindo normalmente. Apesar do grande fluxo de veículos, como já é de costume, por ser mais um dia na semana, um primeiro dia desta semana, e que é um dia de branco, considerado um dia de branco, os veículos têm trabalhado assim, aliás, os condutores têm trabalhado, na verdade, para poder realmente seguir a sua vida normal em mais uma semana que começa. E eu estou ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira, pelas ruas da capital alagoana. Vamos trazer muitos assuntos ainda hoje, nesta edição do TV Mar News. E daqui a pouquinho, com mais imagens do trânsito, eu vou me despedindo desse momento inicial aqui de minha participação no TV Mar News. Até já, Paulane Santos. Muito obrigada pelas suas informações, Viderlan. Agora a gente viu aí esse grande fluxo de pessoas saindo às ruas nessa manhã de segunda-feira, dia de todo mundo trabalhar, né? Não interessa se é branco, se é preto, infelizmente todo mundo precisa trabalhar. E a gente agora vai conferir, então, como é que está o boletim aqui no nosso estado. Vamos ver aqui as principais informações, atualizando quem está aí nos acompanhando o boletim. Nós temos aqui dia 22/6, né, atualizado com a data de hoje, são 28.657 casos confirmados aqui no nosso estado, 20.320 casos recuperados, 3.982 casos suspeitos. E a gente já sobe, então, aqui para o número de 884 vidas perdidas para a Covid-19 aqui no nosso estado, desde que nós tivemos, então, o início da pandemia aqui em Alagoas. O que me chama a atenção é esse número de casos suspeitos que eu estou vendo que tem crescido bastante, né? Isso, de repente, acende um alerta, porque se esse número se confirma, a gente vai ter, claro, também um número muito maior, então, de pessoas com o novo coronavírus aqui no nosso estado. A gente passa, então, para o próximo slide para a gente falar da ocupação dos leitos aqui em Alagoas. Nós subimos também, né, 1% de ocupação dos casos nos leitos para a UTI aqui no nosso estado. Até sexta-feira nós tínhamos 80% de ocupação, hoje nós estamos aí para o estado inteiro com 81%. Os leitos para quadro clínicos, nós temos já 50% também de ocupação e 29% de ocupação dos leitos nas UPAs. E a gente passa, então, para o próximo slide e mostra aqui, então, a situação para o nosso país, né? Nós já ultrapassamos, então, aí a média, o número de 1 milhão de casos confirmados. Nós já temos 1.085.038 casos confirmados de coronavírus desde que essa pandemia alcançou o nosso país. E temos também, infelizmente, ultrapassando a marca dos 50 mil, né? 50.617 óbitos confirmados aqui no nosso país. Após cerca de 4 meses do primeiro registro de infecção, o Brasil atingiu a marca de 1 milhão de casos confirmados para a Covid-19. O país ultrapassou a marca de 50 mil vítimas no sábado, pouco mais de 3 meses após o primeiro óbito. O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos e mortes por coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos, segundo um levantamento da Universidade Johns Hopkins. E vale a gente lembrar que a população dos Estados Unidos é maior do que a população aqui no Brasil, e a gente segue, então, atrás dos Estados Unidos, né? E a gente vai, então, passando informações sobre a situação dos buracos aqui na nossa cidade. Viderlan Araújo esteve fazendo um giro aqui pela nossa capital e traz informações para a gente. Vamos acompanhar. Período de chuva é sempre assim. Os buracos voltam a tirar o sossego dos moradores em diversos pontos da capital. Neste trecho, no cruzamento da rua Ivaldo Marinho com a São Benedito, no bairro Jacintinho, a situação vem se agravando todos os dias. O asfalto cedeu e o alto fluxo de veículos na região tem aumentado o risco de moradores e comerciantes. Esse buraco aqui já tem mais ou menos uns 3 a 4 meses, entendeu? A situação. Começa um lado, começou ali, dali veio pra cá, aí começou a riar, entendeu? E aqui tem hora que o trânsito é insuportável, ninguém consegue passar, entendeu? Carro para fazer a volta aqui
tem que ir até lá, fazer retorno. Segundo os moradores, há mais de 2 meses a cratera se formou e todos os dias a situação tem piorado, colocando em risco a vida de quem passa pelo local. Tem acidente direto com mototáxis, tem acidente com os caminhões, porque ontem mesmo o caminhão teve que ir para lá para fazer a volta, porque não deu para ele entrar para cá. Para se ter uma ideia da gravidade dos transtornos que esse buraco neste cruzamento tem provocado para os moradores, enquanto nós fazíamos uma matéria em tom de denúncia, um acidente aconteceu. Desviar aqui do buraco acabou acertando no carro aqui, mas aparentemente não fez nada no carro não. Você é motorista de aplicativo? Sou motorista de aplicativo, sim. Quer dizer então que só viu a pancada, né? Só senti o carro balançar um pouco, mas aparentemente não fez nada não. Os moradores acionaram a prefeitura para tentar uma solução para o problema. Outro aspecto de extrema gravidade é que poucos metros depois, mais um buraco enorme se formou nesta mesma rua. Rapaz, é meio complicado, né? Aqui eu vou entrar, aqui agora tem que ir direto, né? Por causa daqui do arrudeio, né? Desse buraco, né? Porque senão pode até danificar o seu carro, né? Lógico, com certeza. Não tem suspensão que aguente, né? Buraco muito grande para um bairro como esse, nós já assistimos. É verdade, né? Que já era para ter feito há muito tempo nesse aqui, né? Ah, já está completando aniversário. Vai completar muito mais, pelo jeito. Em outro ponto da cidade, desta vez na Jatiuca, esses 2 buracos vêm dificultando a vida de motoristas e condôminos deste centro empresarial. Segundo a administração, há mais de 3 meses o asfalto cedeu e até agora nenhuma solução foi apresentada pela Casal. A administração já falou com os órgãos competentes, infelizmente ele disse que não poderia vir através dessa pandemia. E assim a gente está sendo prejudicado na saída do prédio, exclusivo as 2 garagens, onde está saindo aqui na G1 e o piloteio está sendo prejudicado na saída do prédio. Pois é, gente, é uma situação que vale a pena a gente estar atento, né, a isso. De fato, a gente está com um problema de muitos buracos aqui na nossa cidade e precisa, então, que os nossos representantes estejam mais atentos a essa situação, por questão mesmo, principalmente de segurança nas nossas vias, tá bom? E olha só, agora a gente vai falar sobre dados, né? O fluxo de veículos aumenta e aponta, então, queda na taxa de distanciamento social aqui em Maceió. E a gente está recebendo aqui no nosso estúdio Lucas Maia, ele que é diretor de tecnologia da Agência Tatu e vai nos passar informações a respeito disso. Primeiro, para a gente entender, Lucas, o que é a Agência Tatu, para que a gente possa ficar, então, por dentro. Bom dia, Porlane, bom dia a todos. A Agência Tatu é uma agência de jornalismo de dados, né? E a nossa intenção é transformar essa quantidade absurda, imensa de dados complexos, grandes planilhas, às vezes com milhões de dados que o cidadão comum não consegue ter acesso e compreender, né? A gente quer traduzir isso, né, e permitir que todo mundo consiga acompanhar esse tipo de dado que a gente considera muito importante para que a gente tome decisão, para que a gente guie nossa vida e consiga melhorar, inclusive, a nossa capacidade de reação, de fortalecimento da democracia. A nossa função na Agência Tatu é por esse caminho. A gente, no início do nosso programa, mostrou aí para você, aí na telinha, para quem está nos acompanhando, né? Nós mostramos aí para vocês o fluxo de veículos e a gente tem percebido, de fato, Lucas, que diariamente a gente, mostrando aqui no TV Mar News, a gente tem tido um fluxo maior. Mas quando a gente começa a observar isso em dados mesmo, como é o que você vai nos explicar agora, a coisa muda de figura, né? Fica mais robusta. E eu queria que você pudesse exatamente falar um pouco sobre isso. De certo modo, a nossa observação individual tem uma limitação, né? A gente é incapaz, pelos nossos olhos, de ver, ao mesmo tempo, todo o trânsito da cidade. A gente só consegue ver o trânsito no momento em que a gente passa, pelas vias que a gente frequenta, né? E nos falta essa capacidade, como seres humanos, né? de compreender isso de maneira mais macro. Né? E é nisso que os dados conseguem nos ajudar ao agregar toda essa informação que, como indivíduos, não conseguiríamos ter em números que podem ser transformados em gráficos. Nesse caso, as informações que eu tenho aqui foram trazidas pelo Waze, aquele aplicativo de transporte, e ele identifica quais os pontos ou qual o volume de trânsito pesado na cidade. E aqui você pode ver, logo no início do gráfico, era o período pré-decretos, tá?
Antes do decreto, as pessoas correram aos supermercados, já se sabia que o decreto ia acontecer, então houve um aumento naquele volume de trânsito. A base é essa linha tracejada, tá? Isso é a média do trânsito num dia normal de abril, né? Que é quando eles... de abril não, desculpe, perdão. Um dia normal de março. De março. A gente tem aqui, inclusive, olha, foi num domingo, não é isso? No dia 15 de março, esse pico que nós tivemos. Isso. De fato, para um domingo mas o que é interessante ele agrega de acordo com o dia da semana. Né? Então, você pode ver que todos esses picos são num domingo, porque ele está comparando com um domingo normal. E como o domingo já é um dia mais tranquilo, acaba que ele se aproxima mais, mesmo dentro da pandemia, um dia de domingo pandêmico, digamos assim, com um dia de domingo normal, que é de trânsito leve. Né? E aí, ao longo do tempo, a gente vai vendo algumas evoluções. A gente chegou aqui, nesse ponto, a menos 90% de trânsito na capital, né? Que foi, o trânsito praticamente parou na cidade. E a gente ainda tinha poucos casos, ou seja, as pessoas estavam tendo mais cuidado quando a gente tinha menos casos. O que é curioso é que, com o aumento do número de casos, as pessoas vão, parece que, perdendo o medo e se movimentando mais. Nesse outro pico aqui, que é um domingo também, de Dia das Mães, que foi o último que eu tinha analisado antes desse, né? E houve esse movimento todo, mas logo depois ele faz um movimento de retorno, de novo, para um movimento mais tranquilo, mais respeitoso. Né? Só que nos últimos dias, a gente viu que essa configuração parece que está se modificando e as pessoas realmente estão saindo muito mais de casa. Tanto que aqui, nesses dois pontos, né, que foi na quarta-feira da semana passada e no domingo, acho, da semana passada, as pessoas superaram a base. Ou seja, foram dias em que o trânsito esteve ainda maior do que antes da pandemia. Né? E é importante lembrar, esse domingo, dia 14, foi quando o Brasil atingiu... quando Alagoas atingiu mais de 1.000 casos em um único dia. Mais de 1.000 casos novos em um único dia. Então, é muito contraditório que as pessoas voltem às suas vidas normais no mesmo dia em que Alagoas bate recorde de novos casos de coronavírus. Pois é uma situação que a gente tem mostrado aqui também diariamente. Muito bom a gente poder fazer isso através de dados, né? Mostrando o gráfico aqui para quem está nos acompanhando. A coisa realmente se configura de uma forma diferente quando a gente passa essa situação através de dados e fazendo, inclusive, essa observação aqui que o Lucas tem trazido para a gente a respeito, de fato, olha só, nas últimas semanas as pessoas, de fato, têm saído mais de casa, né? E tem descumprido o isolamento social. A gente tem visto, é claro, vários setores da economia também tentando empurrar, a gente tem essa sensação que vários setores da economia acabam tentando empurrar, de certa forma, a população para que a gente chegue a essa situação. E a gente entende também em partes, né, e tudo isso que está acontecendo tem afetado, é claro, o setor da economia, afetado também as pessoas que estão em casa, mas é preocupante, né, Lucas? Pois é. Enfim, eu acho que a economia do mundo todo inevitavelmente vai ser afetada por essa pandemia, mas eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é tentar reduzir isso ao máximo. O que a gente vê é que os países que já respeitaram de forma mais massiva o isolamento social conseguiram encerrar mais rapidamente, né? Conseguiram voltar ao normal mais rapidamente e a economia vai sofrer menos. É importante que a gente aqui também tivesse um pouco mais de consciência e reduzisse esse movimento, né? Porque quanto menos pior for a pandemia, mais rapidamente a gente vai voltar para os nossos trabalhos, para as nossas empresas, a economia vai poder voltar ao normal, né? E a gente tem aqui, inclusive, olha só, o dado desse último sábado agora, né, do dia 20 também, já com uma persistência das pessoas nas ruas também, né? Isso. Se a gente compara isso com algum outro sábado mais anterior, por exemplo, aqui ou aqui no gráfico, a distância é muito grande. Tudo bem que ainda está anterior a um dia normal, tá?
não dá para dizer que já está tudo igual ao que estava antes, ainda há uma redução de trânsito, que às vezes é difícil de perceber olhando para o trânsito, né, mas é o que o gráfico mostra. Há ainda um movimento das pessoas em sair menos, em se movimentar menos pela cidade, com essas exceções, né, com aquelas 2 exceções de quarta e domingo retrasado. Mas, de modo geral, as pessoas têm reduzido, sim, o movimento de trânsito, e era importante que isso se mantivesse, né? Enquanto durar esse aumento no número de casos e de mortes, seria muito importante que as pessoas pudessem continuar diminuindo esse fluxo de veículos. E vocês vêm fazendo também esse levantamento de dados com outras questões também, ou vocês têm se restringido à questão de congestionamento, fluxo de veículos aqui na nossa capital? Não, lá no site da agência Tatu você vai conseguir encontrar algumas matérias em que a gente fala de vários aspectos. Por exemplo, uma coisa que é impressionante é que do primeiro caso de coronavírus até o milésimo foi mais de um mês. Mas do milésimo para mais 1.000 foram 8 dias. Né? E esse número vai ficando cada vez menor ao longo do tempo. Ou seja, a velocidade de contágio... O número de dias vai ficando cada vez menor para que dobre. Exatamente. Né? Essa velocidade está se tornando muito rápida. E aí o maior perigo disso tudo é que o sistema hospitalar não dê conta, né? E a gente pode chegar num momento muito perigoso. Pois eu acho que é isso que está faltando exatamente à população, ter consciência, né? Muita gente, eu já estive em contato, inclusive com pessoas que citam, mas olha, eu tive coronavírus e não tive nada, eu logo me recuperei. As pessoas precisam entender que o normal dessa doença é exatamente a recuperação. Mas a gente tem, de 100%, 80% das pessoas vão se recuperar bem, 20% dessas pessoas vão desenvolver a forma grave. E se a gente tem um número muito grande de pessoas se contaminando, o número de pessoas que também precisam de uma UTI vai aumentar e, infelizmente, a nossa situação do sistema de saúde não suporta. É isso que preocupa. Isso. Recentemente, inclusive, a gente fez uma análise a partir dos boletins da própria CESAL, né, e a gente descobriu que a maior parte das pessoas que vêm a falecer não tem comorbidade alguma. São pessoas saudáveis, eram pessoas saudáveis e acabaram vindo a óbito. Muitas vezes por não se cuidar, por não reconhecer o perigo que essa doença traz. É claro que a quantidade de pessoas que vai se curar vai ser muito maior do que as que vão embora. Mas isso não justifica imaginar que a doença seja menos grave. Para essas pessoas que se hospitalizam, a doença é horrível. Com certeza. E aí vale a gente sempre, Lucas, todos os dias nós dizemos a mesma coisa aqui em casa. Vamos respeitar então o isolamento social, cuidar da gente, cuidar de quem a gente ama e ter respeito ao próximo também. Lucas, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Então, quem puder acessar a Agência Tatu, qual é o endereço? agenciatatu.com.br, o nosso Instagram, que é o @agenciatatu. Muito bem. E aí, através da Agência Tatu, vocês acabam também se informando sobre outros dados também ligados à pandemia. Muito obrigada pela tua participação. Obrigado a você aqui pela oportunidade, Porlane. E a gente vai então para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês.